Glória a Deus. Amados, no livro de Juízes, no capítulo 3, do verso 7 a 11, aqui está o registro de um homem chamado Otiniel. Talvez na sua Bíblia pode estar Otoniel, que também tem o mesmo significado, mas em uma versão bíblica diferente. Este homem, ele era sobrinho de Caleb, o valente Caleb, um daqueles 12 espias que entrou para espiar Canaã, a terra da promessa. Otiniel, ele foi levantado como libertador de Israel e colocado no posto de general do exército. Logo em seguida, ele subiu à posição de juiz de Israel, e ele julgou Israel durante 40 anos. E durante esse período, a terra de Israel, ela teve paz e tranquilidade com esse homem que estava à frente daquele povo. Quando a gente vê a história desse homem, a gente começa a entender que o período de juízes, a gente pode chamar de o velho oeste de Israel. É aquele período sem lei, é aquele período onde não tinha rei, é aquele período onde cada um fazia o que bem entendia, cada um seguia o seu coração, seguia os seus pensamentos. E é por isso que aqui no verso 7, o texto sagrado nos fala que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante ao Senhor e se esqueceram do Senhor. Eles viviam em uma terra sem rei, mas ainda tinha a lei de Deus. Eles não tinham uma lei que um magistrado poderia passar para eles, mas tinha a lei dos céus que ministrava sobre aquele povo. O interessante é que esse texto diz que eles se esqueceram de Deus, e cada um começou a viver conforme o desejo do seu coração. E eu quero trazer nessa noite para você o perigo que é quando você se esquece da palavra de Deus. O perigo que é quando você se esquece que o Senhor Deus, Ele rege sobre você, mesmo quando você vive em um ambiente em que não há leis humanas. Porque aqui nesse tempo não tinha muitas leis humanas que cercavam aquela nação, mas tinha uma lei soberana acima do homem, acima de todos os homens, que regia aquele povo, que era a lei do Senhor, que era a palavra de Deus. A gente nunca pode esquecer da palavra de Deus. Aonde quer que nós estejamos, ou por onde a gente possa caminhar, a gente nunca deve esquecer que a lei de Deus está acima da gente. Mas que você esteja no meio de uma floresta, mas que você esteja no meio do oceano, só você, sozinho, solitário, barril pequeno, mesmo ali a lei de Deus, ela rege sobre a sua vida. Mesmo assim, a lei do Senhor, ela está diante de nós, vigiando, preparando e forjando o nosso caráter. Aqui esse povo, eles fizeram o que era aprovado pelo homem e desaprovado diante de Deus. E quantas vezes nós vivemos com a aprovação do homem, com a aprovação do outro, com a aprovação de várias pessoas, mas vivemos desaprovados perante a palavra de Deus. Não adianta você seguir o que os homens querem que você faça e você desprezar a palavra do Senhor. O texto diz que eles abandonaram a Deus e começaram a servir Balaíns, os ídolos, começaram a servir outros senhores e outros deuses. É lógico que com o intuito que eles tinham era de ser mais ricos, de ser mais aceitos em uma sociedade pagã da época, mas abandonaram o primeiro amor, trocaram a bênção pela maldição. E quantos de nós abrimos mão da bênção pela maldição? Abrimos mão daquilo que é santo pelo aquilo que é impuro. Abrimos mão daquilo que é consagrado pelo aquilo que é profano pelos olhos de Deus. Quantos de nós tem a promessa, mas vive debaixo de um jugo de pecado? Aqui esse povo chamado, esse povo eleito, esse povo escolhido, aqui esse povo separado, santificado, esse povo que viveu milagres, agora viraram as costas para Deus. E quantos de nós, irmãos, viram as costas para Deus depois de receber uma promessa, depois de receber uma bênção, depois de receber um auxílio que veio do alto? Esse povo aqui, Deus havia cuidado deles 40 anos no meio do deserto. Esse povo aqui atravessou o Rio Jordão. Esse povo aqui passou pelo Mar Vermelho. E o povo agora que virou as costas para o Criador e o doador da vida. E às vezes a gente, por causa de algo momentâneo, algo passageiro, nós viramos as costas para
palavra do Senhor. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante ao Senhor, diz o texto. Às vezes os nossos olhos acham que o que estamos praticando é algo do bem, mas aos olhos de Deus é algo ruim. E será que se Deus olhar para a minha vida hoje, para a sua vida, as suas atitudes desagradam os olhos de Deus? Ou Deus aprova a sua vida? Será que Deus hoje, sentado em um alto, sublime trono, Ele olhar para você, Ele dá um sinal de positivo ou um sinal de negativo para a sua vida? Aqui este povo e essa nação não se preocupavam com o que Deus pensava ou o que Deus queria. Apenas queriam seguir o desejo da sua alma e do seu coração. E toda vez que você segue o desejo da sua alma, desprezando a palavra de Deus, você vai contrário à vontade do Senhor. Toda vez que você segue o caminho do seu coração, você despreza a palavra de Deus. Aquele povo começou a ser seduzido por ídolos. Começaram a ser seduzidos por estátuas, começaram a ser seduzidos por um culto pagão e começaram a se esquecer das promessas que Deus havia feito para eles. E quando a gente se esquece de Deus, a gente corre o risco de atrair não a graça, mas a ira dentro de nós. Você que foi chamado e escolhido por Deus, que está aqui, que ouve essa palavra, toda vez que você despreza a palavra de Deus, esquece de Deus, você atrai a ira e não a graça. Você atrai o juízo sobre você e não a bênção. É o que fala aqui no verso 8. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. A ira do Senhor não se acendeu contra outros povos. A ira do Senhor não se acendeu contra a Mesopotâmia. Ela se acendeu contra Israel, porque Israel tinha promessa. É Israel que tinha um pacto com Deus. É Israel que tinha aliança com Deus. É Israel que tinha promessa de Deus. É Israel que era aliançado com o Senhor. E a gente pensa, porque a gente é cristão, nós somos crentes, a gente vê o ímpio fazendo tanto de coisa e ele vai seguir na vida dele. Mas você põe o pé fora da face para você ver. Você tem promessa, aliança do Senhor. Se Deus, o Pai, não corrige você, não chama você para perto dele. Aqui a ira do Senhor, ela se acende contra Israel. O pecado, ele coloca Deus diante de você, não como pai, mas como juiz. O pecado coloca Deus diante de você, não com graça, mas com olhos de juízo. É isso que esse texto está nos ensinando. É isso que a Bíblia está falando para nós. Deus está observando as nossas atitudes. E nós, como servos do Senhor, nós temos que atrair a graça de Deus para a nossa vida e não a sua ira. Nós temos que atrair a presença do Espírito Santo e não afastá-la. Nós temos que atrair a graça, a bênção, as mãos do Senhor em nosso favor e não repelir a sua presença. Mas você fazendo uma análise pessoal e individual, você está afastando Deus da sua vida ou aproximando, ou se aproximando dele, ou aproximando ele de você. Quando Deus olha para você, Deus se alegra, ou os olhos do Senhor ardem como um toche de fogo, com ira contra o pecado que você insiste em praticar. Aqui no texto, verso 8, então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então fala assim: e os entregou nas mãos de Cusã-Risataim. Cusã-Risataim significa mal em dobro, porque o pecado, ele pode ser gostoso e doce para você no início, mas ele vai te cobrar em dobro. Ele te cobra 2 vezes mais. Ele te cobra mais do que você queria oferecer. Ele te cobra mais do que aquilo que você está disposto a ofertar. Lembra de Judá e Tamar? Quando ele a teve como meretriz, diz o texto que ele foi e ele ficou com ela. E ela pediu o anel, o cordão e o cajado dele. Um pessoal você paga pelo pecado, pedindo a autoridade familiar dele, a unção dele, o chamado dele. E o que você tem pago, ofertado por causa do pecado na sua vida? Ou o que o mundo tem pedido para você ofertar em troca do pecado? Aqui, esse rei da Mesopotâmia, ele
recebeu pelas mãos de Deus, ou Deus entregou em suas mãos o povo de Israel, e o povo de Israel agora deveria pagar pelo pecado que havia cometido, deveria pagar por ter se afastado do caminho do Senhor, porque Deus prefere, escute isso, Deus prefere corrigir você aqui na terra, que te perder para uma eternidade. Deus prefere corrigir você aqui agora, Deus prefere corrigir cada um de nós hoje, do que perder cada um de nós eternamente. Por isso que ele permitiu aqui que o rei da Mesopotâmia viesse contra Israel, porque a correção de Deus, ela vem para que nós possamos voltar para Ele. O intuito do coração de Deus não era punir por 8 anos Israel. O intuito de Deus aqui era quando o rei da Mesopotâmia, Cusã-Risataim, eles atacassem Israel, que Israel se voltasse para o Senhor. Então Deus de pronto iria acudir aquele povo, mas aquele povo aceitou o jugo da servidão, porque a gente acostuma a ser filho do pecado, a gente acostuma a ser servo do pecado, a gente acostuma a servir aos senhores. Aquele povo serviu o San-Risataim por 8 anos, em vez de servirem ao Senhor, começaram a servir um homem que colocou um jugo pesado sobre eles. Quando o povo foi para ser escravo no Egito, a profecia feita era de 400 anos, e o povo ficou 430, porque era gostoso ficar ali, estavam acostumados a ficar ali comer cebolas, estavam acostumados a amassar tijolos, estavam acostumados a viver ali na terra do Egito. A gente se acostuma, irmãos, com coisa ruim, se acostuma com coisas que Deus não deu para a gente, se acostuma com coisas que Deus não aprova, se acostuma com coisas que Deus está insatisfeito. Diz o texto aqui que eles foram entregues muitas opressões, escute isso, muitas opressões vêm sobre as nossas vidas porque nós nos afastamos de Deus. Muitas opressões vêm sobre a nossa família, sobre a nossa casa, porque nos afastamos da palavra de Deus. Aquela opressão, aquela situação de escravidão veio sobre a nação de Israel porque ela se afastou de Deus. Muitas coisas vêm sobre nós para provar nosso coração, sim, mas também para corrigir nosso caráter, mas também para endireitar nossos pés, mas também para consertar nossas mãos, mas também para limpar os nossos pensamentos. E é você que se posiciona e se coloca diante de Deus. Aquela opressão surgiu por causa do pecado daquele povo. Aquela situação surgiu porque aquele povo foi rebelde a Deus, e Deus o tempo todo falava com eles, mas agora o povo havia abandonado o Senhor. Não havia rei, Josué tinha morrido, Caleb já era bem avançado de idade e precisava agora de um novo libertador, um homem que tivesse coragem de dizer não ao pecado, de pôr a mão no arado em relação à obra de Deus, um homem que tivesse o conceito de Deus para agora quebrar o jugo da escravidão. E então assim, no verso 8 fala: e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim por 8 anos. 8 anos sem arrependimento. Irmãos, no momento que o rei atacou Israel, se Israel quebrantasse o seu coração e se arrependesse, Deus iria cessar o ataque da Mesopotâmia. Mas o povo aceitou, e nós aceitamos, irmãos, o jugo do pecado, nós aceitamos o jugo do inferno, nós aceitamos as coisas que Deus não quer. E eles foram servindo aquele rei durante 8 anos, sem arrependimento. Porque quando há arrependimento, o perdão de Deus é imediato e a graça é liberada. Talvez o que falta para você é você quebrantar seu coração, é você pedir perdão ao Senhor, é você se prostrar diante dele. Então o texto fala assim para nós aqui no verso 9: então clamaram ao Senhor os filhos de Israel. Começou com uma oração, alguém ali começou a orar, alguém daquele povo
castigado, escravizado, aquele povo que estava sendo punido, começou a clamar, a orar. A importância que tem de você na sua casa, por mais que a sua casa inteira esteja vivendo caos, de você iniciar uma oração, de você começar um clamor, de você ser o pontapé inicial, o ponto de partida, a linha de largada da oração. É lógico que o clamor não começou aqui com todo mundo, mas alguém satisfeito com a situação de escravidão começou a orar na praça, começou a orar alto no seu casebre, na sua tenda, e alguém na outra tenda começou a ouvir, e alguém na outra tenda começou a ouvir, e alguém no outro casebre começou a ouvir, e de repente tinha uma nação inteira clamando, e de repente tinha um povo inteiro orando, e de repente tinha um povo inteiro se quebrantando diante de Deus. Eles começaram aqui a clamar ao Senhor, porque a oração da fé, ela não aceita a escravidão. A oração da fé, ela começa a quebrar o jugo de escravidão que vem junto com o pecado. A oração da fé, ela não comunga, ela não tem parte, não tem parceria com o pecado. A oração da fé, ela não tem aliança com as coisas do mal. Alguém, como aquela nação, começou a orar, fazendo uma oração da fé, para que então pudesse mover as mãos de Deus. As mãos de Deus não são movidas, o coração de Deus, ele é mexido, o coração de Deus, ele muda em nossa direção. Os olhos do Senhor vêm para o nosso lado, quando começamos a clamar realmente verdade a Ele. É lógico que aqui não foi uma oração falsa, é lógico que aqui não foi uma oração da boca para fora, mas uma oração que vinha da alma, que gemia do Espírito, que saía da tenda e alcançava o céu, que saía da tenda e alcançava as pessoas em outras casas, que chegava ao trono do Altíssimo. Então a Bíblia vai dizer assim para nós, no verso 9: começar a clamar ao Senhor os filhos de Israel. Alguém tem que começar, irmãos. Alguém tem que começar a fazer diferença na sua casa. Alguém tem que começar a ser diferente. Pastor, lá ninguém ora, lá ninguém jejua, lá ninguém se santifica. Comece então com você. Você vai ser aquele que vai iniciar. Você vai ser aquele que vai começar a transformar a sua casa. Alguém tem que dar o início. A gente não pode esperar do outro. A gente não pode esperar mais 8 anos. A gente não pode esperar mais 40 anos de escravidão. A gente não pode deixar passar o tempo da promessa. A gente não pode esquecer de Deus. Se Ele nos dá a oportunidade de orarmos agora, e Deus ouviu o nosso clamor, a nossa oração. Está entendendo, queridos? Amém, irmãos? Amém. Então clamaram os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou um libertador que os libertou. Otiniel era a provisão de Deus para o povo. Olha como é que a oração, ela traz a provisão de Deus para a nossa vida. Olha como é que a oração, ela traz um recurso para a nossa casa. Olha como é que a oração, ela transforma. Olha como é que a oração, ela faz com que o socorro de Deus alcance as nossas tendas. Começaram a clamar, diz o texto, e o Senhor lhes suscitou libertador que os libertou. Otiniel era a resposta de oração de alguém, e você pode ser a resposta de oração de outra pessoa, ou você pode ser a oração que vai trazer resposta a outra pessoa. Otiniel, o texto não fala aqui nem que ele orou, mas com certeza ele estava nesse meio, e Deus o destacou, o levantou, o tirou, o consagrou como libertador daquele povo. Deus está trazendo aqui a provisão, a resposta do clamor daquele povo era Otiniel. Talvez você possa ser a resposta de clamor lá na empresa que você trabalha. Talvez você possa ser a resposta do clamor lá na sua família. A resposta de clamor na igreja que você serve, que você é membro.
você tem um ministério. É só alguém começar a clamar, é só começarmos a buscar ao Senhor. Otiniel era o libertador de Israel, mas nós temos Jesus como nosso libertador. Nós temos Jesus como nosso intercessor. Nós temos Jesus como a resposta de Deus, não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. Cristo é a resposta de Deus. Cristo é a solução. Cristo é a provisão. Cristo é a resposta de um clamor de um povo que estava escravizado pelo seu pecado, havia virado as costas para Deus, e Deus então levantou, suscitou um libertador, porque o libertador sempre vem da parte de Deus. O libertador sempre vem da parte do Altíssimo, ele vem da parte do Senhor. O interessante é que Otiniel foi levantado como libertador, e diz o texto aqui, então ele os libertou. Meu amado, não adianta Deus levantar você e você não executar o propósito de Deus na sua vida. Não adianta você ter talentos e dons e não exercer aquilo que Deus estabeleceu. Otiniel era valente, corajoso, ele tinha referência, um homem de coragem, disposição. Mas se tudo que havia na sua vida, se não tivesse colocado em prática na ação da guerra, na ação de libertar o povo, de nada iria adiantar. Talvez você está aqui e você sabe cantar. Talvez você está aqui e você sabe pregar. Talvez você está aqui e você sabe fazer um tanto de coisas que eu não sei. Mas não adianta você saber ficar quieto. Não adianta você ter um dom e enterrá-lo. Não adianta você ter um talento e você desprezá-lo. Não adianta você receber algo de Deus e não utilizar para a glória do reino. Não adianta Deus levantar você como provisão em um local e você não cumprir aquilo que Deus estabeleceu. Deus levantou o libertador e fala assim no verso 9, que os libertou. Otiniel foi levantado e ele cumpriu o que Deus havia estabelecido para ele. Otiniel foi consagrado, foi erguido e ele seguiu o propósito que Deus havia mandado para ele. Nós estamos aqui, irmãos, para seguir um propósito. Cada um tem um propósito diferente, cada um tem uma chamada diferente, uma unção diferente, uma graça diferente. Mas o que cabe a nós como servos é cumprir o que Deus estabeleceu de forma individual, cada um de nós, mas unidos como um corpo, para que o reino de Deus cresça em comunhão neste local. Então Deus levantou um libertador, Otiniel. O interessante é que o nome Otiniel é um nome cheio de graça. No verso 9 vai dizer assim: clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou um libertador que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, o mais novo do que ele. Otiniel significa um leão de Deus. Vai vendo aqui esse texto. Deus levantou um libertador que significa leão de Deus. Assim como Cristo, ele é o leão da tribo de Judá. Otiniel também pertencia à tribo de Judá. Otiniel foi casado com uma mulher, com uma jovem guerreira que vivia no deserto, filho de Caleb, chamado Axa. Axa significa aquela que tem corrente nos pés. Então Deus levanta um libertador que tem o codinome Leão de Deus para libertar, para se casar, aliançar-se com uma mulher que tem corrente nos pés e que mora em um deserto. Assim foi o que Deus fez com Jesus e a igreja. A igreja militante, a igreja que caminha nesse deserto, a igreja que caminhava aqui, as pessoas que caminhavam que correndo pelo pecado. Deus então levanta Cristo como o leão da tribo de Judá para quebrar o jugo, quebrar as correntes, para libertar cada um de nós, para que então pudéssemos ser a noiva dele, a sua esposa. Otiniel, ele foi um homem que ele pagou o preço pela vida de Axa. O texto diz que ele conquistou uma cidade pelo amor daquela mulher. Assim como Cristo, ele pagou o preço pela sua noiva. Assim como Cristo pagou o preço pela sua igreja. Assim como Jesus pagou o preço pela sua vida. Fomos comprados por alto preço e preço de sangue.
o sangue do Filho de Deus. Otiniel, esse homem de coragem, ele pagou um preço ali pela vida, pelo amor daquela mulher chamada Max, uma jovem que vivia no deserto, vivia tribulada em meio às guerras, acorrentada em meio às suas correntes pessoais. Ele então, com a autorização de Caleb, seu tio, ele vai até a cidade de Debir, ele conquista aquela cidade e ganha a mão dela como posse, se casa com ela. A história desse homem é uma história referente a nós. A história desse homem, ela retrata, registra a história de cada um de nós, que viramos as costas para Deus e começamos a seguir os nossos pecados. Deus então levanta um libertador, levanta um seu leão, capaz de quebrar as nossas correntes, de tirar as nossas algemas, de tirar a gente de meio ao deserto e fazer uma aliança com a gente em matrimônio. É lógico que não é o Otiniel que fez isso para mim e para você. Ele fez por Jesus. Jesus ele fez isso. E fez de forma perfeita, que hoje nós somos libertos pelo Filho. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui Otiniel foi levantado como libertador, e o texto fala que, aqui no verso 10, que veio sobre ele o Espírito do Senhor. Irmãos, tudo muda quando o Espírito de Deus vem sobre nós. Quando o Espírito Santo ele se move na sua vida, tudo é transformado. Quando o Espírito Santo se move na sua casa, o ambiente ele é modificado. Quando o Espírito Santo se move na igreja, a igreja é diferente. Quando o Espírito Santo se move na sua mente, o seu pensamento é mudado. Quando o Espírito Santo se move no seu coração, no seu caráter, a sua postura é transformada. O texto fala aqui que veio sobre ele o Espírito do Senhor. Otiniel era um homem bom, sim, era um homem com talento, com qualidades, mas ele só foi capaz de realizar a obra porque o Espírito Santo estava com ele. Irmãos, você pode ser bom, você pode ser talentoso, você pode ter graça, você pode ter um tanto de coisa, mas se você for sozinho, você não vai conseguir. Se você tentar fazer o propósito de Deus na marra, sem a direção do Espírito, isso não vai dar certo. Se você tentar modificar a sua família na base do braço e do grito, não funciona. É a ação do Espírito que transforma. É a graça do Espírito Santo que muda os corações. É Ele que faz converter o seu filho. É Ele que muda a sua esposa. É Ele que muda o seu marido. É Ele que traz graça à nossa casa. É Ele que transforma o nosso celeiro, o nosso ambiente, o nosso seio. Sem Ele, irmãos, não existe igreja. Sem o Espírito Santo não tem culto. Sem o Espírito Santo não tem ceia. Sem o Espírito Santo não tem céu, não tem salvação, não tem santidade, não tem nada. Sem o Espírito Santo não tem libertador. Sem o Espírito Santo não tinha Otiniel. Sem o Espírito Santo não tinha Jesus. Lembra que o anjo falou para Maria? Você vai estar grávida do Espírito Santo. Você vai gerar em você uma obra do Espírito Santo. O libertador, irmãos, ele vem pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus tem que ser vivo em nossas vidas. É Ele que nos fortalece para vencermos inimigos. É o Espírito Santo que fortalece o meu coração, o seu, para vencermos as dificuldades dessa vida. É o Espírito Santo que coloca força em você para caminhar. Ele que te dá estratégias para vencer. Ele que santifica você. Sem o Espírito Santo não tem libertação. Não tem libertação ou libertador sem o Espírito de Deus. E o Senhor, e o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele julgou a Israel. Eu acho essa parte muito forte, irmãos. Porque antes, por isso aqui, antes de Otiniel julgar o rei da Mesopotâmia, julgar outros povos, ele julgou sua casa. Antes de Otiniel pôr o dedo na cara do inimigo, ele pôs o dedo no nariz dos seus irmãos. Primeiro ele julgou Israel para depois julgar Cusã e Zataim. Diz aqui o texto
chamou os pais, chamou as mães, os jovens, as crianças, os mais velhos, os idosos, e falou assim: todos nós estamos errados, estamos em pecados, estamos adorando Balaíns, deuses estranhos, estamos servindo aos senhores, abandonamos a lei do Senhor, abandonamos a palavra de Deus. Esse mal nos sobreveio porque nós somos maus, a culpa não é de Deus. Ele começou a julgar primeiro Israel, porque a gente, quando recebe da graça de Deus, a gente quer julgar primeiro o outro, a casa do outro, o dom do outro, o talento do outro, a unção do outro, o ministério do outro, a vida do outro, o emprego do outro, a faculdade do outro, a família do outro, a mulher do outro, o marido do outro, o filho do outro. E esquece aquele versículo que fala que antes da gente olhar um cisco no olho do irmão, olhar atrás, isso é nosso. É isso aqui, meu amado, que Otiniel fez. Ele pensou assim: peraí, antes de eu ir lá, pôr o dedo na cara do rei da Mesopotâmia, eu tenho que corrigir o meu povo. Antes de eu ir lá, afrontar as nações pagãs, eu tenho que confrontar o povo santo de Deus. Que não adianta, meu amado, você querer corrigir a casa do outro e assunto uma bagunça. Não adianta você querer consertar fora, do seu ambiente que você vive, ele está conturbado. Não adianta você querer mudar algo no caráter de outra pessoa, sendo que o seu está corrompido. O Espírito do Senhor veio sobre Otiniel e ele então julgou a Israel. É até que você chegar na sua casa e você ser juiz lá, mas juiz com a palavra de Deus. É julgar com a sabedoria da palavra, é julgar com a direção da palavra, é agir na direção da palavra, viver na direção da palavra. É tempo de você olhar para a sua casa com um olhar de querer mudar as coisas. Ele reúne todo o povo e ele falou assim: nós estamos errados. Talvez, irmãos, o errado é você, talvez o errado sou eu. Talvez errado somos nós. Talvez quem erra primeiro é você, você critica o outro. Talvez quem erra primeiro é você. Talvez quem fala mal primeiro é você. Talvez quem zomba primeiro é você. Talvez quem altera a voz primeiro é você. Talvez quem grita primeiro é você. Talvez quem espera primeiro é você. Talvez você é o primeiro a falhar. Você espera que Deus vai lá punir o rei da Mesopotâmia, sendo que você primeiro tem que ser corrigido pelo juiz. Sendo que você primeiro tem que olhar para Jesus e falar assim: Jesus, primeiro conserta a minha vida, muda aqui o meu interior, entra dentro da minha casa, esquadrinha, varre, limpa, muda o meu ser, a minha vida, e me dê condições de ir à peleja. É isso que Otiniel fez, irmãos. Estão entendendo, queridos? Otiniel primeiro ele arrumou a casa, primeiro ele santificou o povo, primeiro ele consagrou a nação, para depois ele ir em batalha por amor àquele povo. Porque, irmãos, ir à batalha naquele tempo realmente era por amor a um povo, a uma nação. Otiniel nos ensina que as batalhas devem ser travadas por amor, por propósito, pela palavra de Deus. Otiniel fala para nós que as batalhas devem ser travadas com coragem e sabedoria. Porque antes de ir à batalha, ele santificou, purificou o povo. Temos que enfrentar, irmãos, inimigos, não apenas dessa terra, mas espirituais. E não dá para você ir em uma batalha espiritual com armas naturais. Nós temos que enfrentar com as armas que o Senhor nos deu: a oração, o jejum, a consagração, a santidade e a presença do Espírito Santo vive em nós. É assim que Otiniel ele foi à peleja. Não basta apenas ter promessa, tem que ir à peleja. Deus levantou Otiniel agora como juiz. O povo fez o clamor. Otiniel tinha promessa, mas de nada iria adiantar se eles ficassem na praça aceitando o jugo do rei da Mesopotâmia. Ele teve que sair a peleja, irmãos. Ter a promessa é lutar por ela. Ter a promessa é ir atrás daquilo que Deus estabeleceu para você. Ter promessa é realmente arregaçar
pagar o preço pelo que você quer. Otiniel pagou o preço, irmãos, pela nação de Israel, pagou o preço por Axa. Talvez você está aqui, tem uma grande promessa, mas você acha que se você ficar na sua casa, deitado, dormindo, vendo série, vendo algum seriado, a promessa vai cair de paraquedas em cima da sua casa. Otiniel tinha aqui o Espírito de Deus. Otiniel tinha aqui o chamado de Deus. Otiniel tinha aqui a unção de Deus, a direção de Deus. Mas faltava a atitude dele de ir à peleja, de ir em frente, de buscar alcançar o alvo. Não adianta, irmão, você ter apenas a promessa e ficar parado. Você tem que ir em busca daquilo que Deus determinou para você. Você tem que lutar por aquele sonho, desde que aquele sonho seja baseado e pautado na palavra do Senhor. O texto então diz, no verso 10: e saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Deus só entregou o rei da Mesopotâmia quando ele foi à peleja. Não foi no momento que ele foi levantado, não foi no momento que ele foi consagrado, não foi no momento que ele ficou de pé, não foi no momento que ele se certificou, não foi no momento que ele julgou a nação de Israel. Quando ele foi à peleja, Deus entregou o inimigo. Porque Deus exige disposição para a luta, coragem, força para guerrear. Ele foi, e Otiniel aqui, ele aprendeu, ou ele participou de uma coisa tão linda e bacana, que as mãos do Senhor não estão escondidas que não possa salvar. Quando começa um clamor, quando começa uma oração, quando há correção, quando há arrependimento, quando há santidade, quando há mudança de comportamento, quando há coragem, as mãos do Senhor entregam. A mesma mão que tomou Israel entregou agora. A mesma mão que reteve Israel agora liberou. A mesma mão que forçou o rei da Mesopotâmia agora está tirando ele. A mesma mão que deu vitória ao inimigo agora estava batendo no inimigo. Aquela mesma mão que foi contra aquele povo agora é a favor dele. Quando você entende isso, meu amado, que as mãos do Senhor não estão encolhidas que não possam salvar, a gente entende que as mãos de Deus, elas cobram sim pelo pecado. As mãos de Deus, elas detêm sim aquele que nos afronta. As mãos do Senhor sempre estão trabalhando em nosso favor para o propósito do seu povo. As mãos de Deus levou o rei da Mesopotâmia para o bem daquele povo, para corrigir aquele povo. E agora as mãos de Deus tiram o rei da Mesopotâmia em favor daquele povo e daquela nação novamente. As mãos de Deus nunca trabalham contra o seu povo. As mãos de Deus nunca trabalham contra nós. Elas trabalham em nosso favor. Trabalham porque Deus ama a sua igreja, Deus ama o seu povo. Mas tem momentos que as mãos do Senhor elas vêm com correção, vêm com juízo, e tem hora que ela vem com graça. O começo aqui dessa mensagem, desse texto, as mãos do Senhor vêm como juízo aquele povo, aquela nação. Mas agora as mãos do Senhor estavam vindo com graça diante daquele povo. Esse texto veio nos falar que tudo sempre esteve, sempre está e sempre estará no controle de Deus. Sempre está nas mãos de Deus. Os inimigos que nos afrontam, os inimigos que batem nossa porta, os gigantes que nos ameaçam, tudo que está diante de nós, tudo que nos cerca, está no controle do nosso Senhor. Por mais que nossos olhos não consigam ver a vitória, porque o exército da Mesopotâmia era grande, era forte, era valente, era grandioso, mas maior do que o exército da Mesopotâmia era o rei de Israel, era o Deus de Israel, era o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso libertador. Maior do que o gigante que afronta você hoje, maior do que a doença que tenta agredir você, o seu corpo, é o nosso Deus. Maior do que o vício, do que a droga, maior do que as coisas, do que o pecado, é o nosso Deus.
e as mãos do Senhor não estão encolhidas, que não possam salvar. As mãos do Senhor estão aqui, em favor da minha vida e da sua, em favor da vida do seu parente, em favor da vida da igreja, em favor daqueles que ouvem. Escute, as mãos do Senhor estão em favor daqueles que ouvem a correção do libertador. Otiniel era libertador da nação de Israel, e Deus libertou aquele povo porque aquele povo ouviu o julgamento daquele juiz. Quando nós estamos debaixo da palavra de Cristo, que é o nosso libertador, as mãos de Deus entram em nosso favor. Quando nós ouvimos a palavra de Jesus como nosso Senhor, nosso libertador, as mãos de Deus trabalham em prol da nossa vitória. Só foi possível a mão de Deus ser movida, movimentada. Só foi possível a mão do Senhor alcançar aquele povo, porque aquele povo se arrependeu, porque aquele povo pediu perdão ao Senhor, porque aquele povo entendeu que havia um libertador ali no meio daquele povo. A gente tem que entender, irmãos, que não é do nosso jeito, não é do seu jeito que você recebe a graça das mãos de Deus. É pela palavra do libertador, que é Jesus. É através da palavra de Cristo que nós alcançamos a graça da liberdade, da salvação. É pelas palavras de Jesus que nós alcançamos o favor das mãos do Senhor. Aquele povo, da maneira que eles seguiam, jamais iriam conseguir ser libertos. Era um povo rebelde, era um povo teimoso, desobediente, um povo que o coração, como fala Jeremias, desesperadamente corrupto, como o nosso é. Mas aquele povo, aquele dia, ouviu a voz de Otiniel, o leão de Deus. E você tem que ouvir a voz de Cristo, o leão da tribo de Judá, o leão de Deus, o libertador, não apenas de Israel, mas o libertador de cada um de nós, que o aceita como Salvador, como Senhor da sua vida. E o texto vai dizer assim para nós, no verso 11: então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Então a terra ficou em paz. A paz chegou. A paz avançou aquele povo. Mas a paz durou 40 anos. Porque foi o tempo que Otiniel viveu. Enquanto Cristo estiver vivo no seu coração vai reinar em paz. Enquanto Jesus estiver vivo em você, a paz ela vai prevalecer. Enquanto Jesus for vivo na nossa igreja, a paz vai estar aqui em comunhão. A paz ganhou 40 anos, irmãos, porque 40 anos o povo andou em obediência. Em 40 anos o povo ouviu Otiniel. Em 40 anos o povo obedeceu Otiniel. Em 40 anos o povo atendeu o conselho, o julgamento, a direção, o chamado, a liderança de Otiniel. Depende de você. Se aquele povo tivesse sido mais obediente, a paz iria ser mais duradoura. Talvez a paz ela fuja do nosso coração, porque a desobediência ela vem sobre os nossos corações. E o texto fala aqui, no final do verso 11: Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Aquele homem valente, corajoso, leão de Deus, ele morreu. Ele venceu Cusã, Risataim, rei da Mesopotâmia, mas não venceu a morte. Mas nós temos um libertador que ele venceu todos os inimigos, inclusive a morte. Nós temos um libertador que ele venceu tudo e todos, amados. O nosso libertador, ele venceu o exército do inferno. A morte e o inferno estão subjugados debaixo do pé de Cristo. Aleluia. Nós precisamos de um libertador que vença a morte. Porque bons homens, bons líderes, bons juízes sempre vão surgir. Surgiu Otiniel, teve Axe, teve Débora, teve Eude, teve Sansão, juízes daquele tempo, mas eles morreram. E um deles venceu a morte.
A diferença do nosso libertador, ele morreu sim, mas ele ressuscitou esta vida. A morte não parou, não deteu, a morte não conteve, a morte não colocou ali corrente em suas pernas, em seus pés. Ele quebrou o jugo da escravidão nessa vida e uma vida vindoura. Ele quebrou as correntes do pecado nessa terra, Ricardo, e em uma eternidade. E é por isso que nós devemos louvar ao Senhor, que nós temos um grande libertador. Deus suscitou o libertador para a igreja. O libertador da igreja não é Otiniel, é Jesus, o leão de Deus, o leão da tribo de Judá. Jesus é o nosso libertador agora, hoje, nessa data, nesse culto, neste momento. Ele é nosso Senhor e continuará sendo. Otiniel morreu, faleceu, então levantou um outro juiz, mas Cristo não. Ele morreu, ressuscitou e ele vai continuar reinando pelos séculos dos séculos. Ele continuará sendo o eterno juiz, ele continuará sendo o eterno libertador, ele continuará sendo o eterno Senhor, ele continuará sendo o eterno que entra a nosso favor. Deus levantou um libertador para você, meu amado. Então você pode sair daqui hoje com a consciência que o pecado não pode mais dominar você. Você pode sair daqui com a consciência que as opressões desse mundo, como foi aqui nesse tempo com a nação de Israel, pelo rei de Mesopotâmia, não podem prevalecer sobre a sua casa. Você tem que entender aqui, se você hoje clamar, comece com uma simples oração. Se é que a oração é simples. Você pode começar com uma oração breve, uma oração pequena, mas com grande profundidade, mas com grande favor, com grande temor. Assim como aquele povo clamou, você pode clamar hoje por misericórdia. Assim como aquele povo aceitou a correção, você também deve aceitar a correção mais importante e sair daqui debaixo da palavra de um grande libertador. Não é Otiniel, é Jesus. Jesus é o grande libertador que foi levantado por Deus. O libertador que veio quebrar o jugo dos inimigos, que veio quebrar o jugo do pecado, que veio corrigir aquele a quem eles amam, que veio corrigir o seu povo, a sua igreja, os seus santos, os seus amados, os seus eleitos. Jesus é aquele que veio libertar a gente da escravidão, veio libertar a gente das correntes que meu deserto. Jesus é aquele sim que venceu tudo, que nem a morte o deteve, e por isso ele será sempre o eterno libertador da minha vida e da sua vida, para todo sempre. Vamos aplaudir o Senhor, porque ele é querido. Aleluia.